Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Estamos iniciando ali uma série de 4 vídeos com os comandos do Linux, né? O primeiro vídeo aí a gente vai fazer os comandos básicos que todo usuário, na teoria, deveria ter conhecimento, né? Para facilitar o dia a dia de cada um, tá? Então a gente listou alguns comandos ali que é importante ali, ao meu ver, né? Para quem utiliza a interface via linha de comando, tá? Então, eu listei ali 12 comandos. Vou tentar ser breve em cada uma delas para a gente não prolongar muito tempo. Beleza? O primeiro comando seria o comando man, né? Aonde você teria ali um manual de opções que você pode utilizar dentro daquele comando que você vai executar, tá? Eu vou pegar um exemplo aqui, o ls, tá? Dentro do comando ls tem uma cadeia de opções que você pode usar, beleza? Então aqui você vai listar todas elas da forma mais simples de como você pode utilizar ela dentro do seu, da, da sua consulta, né? Ok? Hoje a gente usa o ls para listar o conteúdo de uma pasta. Basicamente, você vai digitar o ls, ele vai te listar o conteúdo que hoje está disponível para você da pasta local ou uma pasta que você queira listar passando o caminho absoluto, tá? Exemplo, quero listar o conteúdo da pasta tmp. Dá um ls barra tmp, beleza? Ele vai te listar o conteúdo do que está disponível lá. Beleza, pessoal? Basicamente, ele é um comando bem simples. Eu quero colocar um parâmetro para ele ser trazer mais informações. ls-a, o que ele está trazendo? Ele está trazendo o- os diretórios que estão ocultos, tá? Todo arquivo que tiver um ponto antes da pasta ou do arquivo, ele, ele ele é um arquivo oculto, tá? Então, ele, você precisa utilizar um "-a" ou "-al" para você conseguir listar ele, ok? Ah, eu vou colocar um outro comando, vou aumentar mais as opções, colocar um "-al" ali. O que que ele me trouxe, tá? Ele me trouxe hoje como é que está a permissão desse arquivo, tá? Se ele está com permissão 777 para leitura e escrita, se está para o dono ou se está para todos, tá? Aqui ele está te mostrando quem é o dono e aqui quem é o grupo, ok? Então, assim, ele te mostra mais informações para alguns sistemas, para alguns usuários. Isso aqui é muito importante para você saber se tem permissão para executar e para gravar, beleza? Basicamente ele serve para isso, ok? O próximo comando seria o comando passwd, passwd não, pwd, tá? Passwd é para você alterar assim, a gente não vai falar nesse vídeo, vamos falar no outro vídeo, tá? pwd, tá? O pwd ele vai te mostrar em qual pasta você está, tá? Então, assim, é um comando muito importante porque às vezes você precisa executar um comando de deleção, tá? Um RM dentro de uma determinada pasta e às vezes você está achando que você está na sua pasta e às vezes você está numa pasta do sistema operacional. O que que pode acontecer se você colocar um RM menos, um RM, um RM asterisco? O que está fazendo? Você remove tudo que está ali, tá? Tudo que é arquivo. Para você remover pasta, precisa colocar o menos R. R, espaço asterisco, você remove o que, que é diretório também, beleza? Então, basicamente, para você listar aonde você está, né? Em qual pasta você está, tá? Ok? O próximo comando seria o comando clear, né? Que é, em inglês, né? Limpar, né? Ou limpo. Então, assim, o comando clean, ele vai limpar a sua tela, tá? Hoje, se você está ali, tem uma tela
com N comandos ali, já está na última ali, você quer deixar o seu comando, a sua tela limpa, roda o comando clean, e o que, que ele vai fazer? Ele vai limpar tudo e vai te colocar na primeira linha, tá? Existe sistema operacional que ele consegue abreviar, tá? Colocar o CLS, ele limpa a tela, tá? Nesse caso é o Ubuntu, ele não permite, tá? Então tem que ser o comando clean mesmo. O próximo comando seria o comando CD. O comando CD é para você navegar entre as pastas, tá? Exemplo, tá? Quero acessar a pasta TMP, que está na raiz. Então, na teoria, eu colocaria CD espaço barra TMP. Por que o barra? Porque você precisa ir corrigindo, né? Por que o barra? Porque o TMP está no barra, tá? Se o TMP tivesse dentro da minha pasta home, aonde eu estava, eu precisaria colocar CD por espaço TMP, porque eu já estaria dentro da pasta onde está o TMP. Beleza? Um outro detalhe, quando eu digitar CD menos, eu vou voltar para a pasta aonde eu estava anteriormente, tá? No caso, seria a pasta Alex, né? Que é a minha pasta home. Se eu fazer de novo menos o CD menos, ele vai voltar para a minha pasta anterior, que no caso seria TMP, e se eu digitar CD apenas, o que, que ele vai fazer? Ele vai voltar para a pasta home do usuário, que no meu caso é a pasta home/alex, tá? Ok? Beleza, pessoal? Vamos para o próximo comando, tá? O próximo comando seria o comando cp, tá? Um comando hoje que também é muito utilizado, é o comando de cópia, tá? Onde você vai copiar o um arquivo ou um diretório, tá bom? Então, assim, é um comando hoje que no Windows você usa o copy, né? C-O-P-Y, se eu não estiver enganado. É o comando que hoje o pessoal usa para fazer a cópia no Windows, tá? No nosso caso, a gente vai usar o CP, né? Que ele corresponde ao mesmo comando, ok? Vamos lá. Estou dentro da minha pasta, vou dar um ls. Eu tenho alguns arquivos, tá? Então, o que que eu vou fazer? Antes de eu executar o CP, eu vou listar o TMP. O que, que eu tenho aqui hoje? Tá, eu tenho alguns arquivos que eu já tinha copiado, então eu vou copiar o Y, o XYZ. Tá? Vou dar um CP, lembrando que eu estou dentro da minha pasta, né? Vou dar um CP, Y, XYZ para dentro do TMP. Vou listar. O meu arquivo tem que estar aqui, ó. Meu arquivinho está lá, beleza? Vou dar um clear e vou voltar. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou dentro do TMP, lá tem um arquivo XYZ e eu vou jogar ele para dentro da minha pasta home. Então, eu vou colocar abc.txt. Nós não tínhamos esse arquivo, tá? Então, estou copiando ele para cá. O arquivinho apareceu. Percebe-se que o arquivo está aqui, tá? Beleza? Basicamente ele faz isso. Mas agora eu quero copiar uma pasta, né? Que no caso é um diretório. Como que eu vou fazer? Para você copiar pasta e que tenha conteúdo e subpasta, precisa utilizar o comando para recursividade. O man, quando você digitar man cp, ele vai te dar todas as diretrizes. Aqui eu vou digitar para vocês, mas dá uma lida também no man para você entender ali quais são os comandos que você pode utilizar junto com o cp, tá? Eu vou usar o comando cp espaço menos R maiúsculo. Como eu não tenho um diretório na minha pasta home, eu vou pegar esse diretório dentro do meu tmp Prometheus. Deixa eu pegar vou pegar o 2.1.linux e vou jogar ele para onde? Para dentro do meu diretório. Entendeu? Pronto. Por que que eu coloquei o ponto? Porque eu falei, eu quero que ele deposite aonde eu estou. PWD, eu estou na minha pasta home e lá dentro eu tenho
o Prometheus, que é um diretório que estava no TMP. Beleza? Poderia fazer assim também, tá? Tiraria o ponto e colocaria Prometheus. Só que eu ia fazer isso aqui, ó. Vou deixar só Prometheus. O que eu estou fazendo? Eu estou trazendo o conteúdo do Prometheus menos a versão, né, que é 2.13.1 Linux AMD para dentro do meu diretório. Só que ele vai criar um diretório chamado Prometheus apenas. Beleza? O arquivinho está aqui dentro. Beleza, pessoal? O próximo comando seria o comando de mover, tá? MV. Então, o comando ele também é bem simples. Qualquer dúvida, MV man, ele vai te dar a cadeia de opções, tá? Então, basicamente, ali ele tem algumas opções, mas basicamente ele pega um arquivo de um lado e joga dentro de outro diretório. Ou, se você quiser alterar o nome de um arquivo, sem precisar copiar, tá? Então, ele te dá essas opções. Vamos na prática, tá? Vamos listar. Então, eu tenho alguns arquivos. Então, eu vou para isso aqui, ó. Vou pegar o ABC, ó, o XYZ. E o que eu vou fazer? Eu quero mover ele para um outro nome, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. N, vou colocar OOO.txt. Beleza? O que ele fez? Ele foi lá e alterou. Percebe-se que era XYZ, agora é OOO. Ok? Agora, eu quero pegar esse OOO e jogar ele dentro do TMP. Ó, ali acabei de listar, não tem ele dentro do TMP. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar o OOO e eu vou fazer isso aqui. Jogar ele para dentro do TMP. Beleza? Se eu listar o TMP agora, o OOO está aqui. Tá vendo? Basicamente é isso que ele vai fazer, tá? Agora eu quero pegar um diretório e quero movimentar um diretório para dentro do TMP. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o Prometheus, ele não tem do outro lado, tá? Ele tem com algumas extensões e vou jogar ele dentro de TMP Prometheus, só que aí eu vou colocar o quê? Eu vou colocar Maria, o teste, vou colocar teste. O que ele fez? Ele pegou o Prometheus, que está dentro da minha pasta home, apagou ele e colou ele do outro lado. No caso, ele moveu, né? Ele pegou aqui e colocou do outro lado. Vamos listar? O Prometheus não está mais aqui. E agora, se eu for listar lá dentro do diretório, o Prometheus teste está aqui. Esse foi o comando, tá? O comando de mover, tá? O próximo comando seria o comando cat, tá? Ou o cat ele seria para você visualizar o conteúdo de um arquivo, tá? Então assim, eu poderia pegar um exemplo, tá? Tô dentro do TMP e vou dar um comando chamado lista. Ó, cat lista. O que ele vai me trazer? Ele vai me listar o conteúdo que está dentro dessa lista, tá? Então ele seria ali um visualizador, tá? Outra coisa, pessoal, a gente está falando aqui de visualizar arquivo. Existem outras formas de você visualizar. O more é um deles, tá? Ele é um comando que você consegue também listar ou visualizar o conteúdo, tá? List. Ele também faz a mesma coisa, tá? Ele lista o conteúdo do arquivo, tá? Então, assim, você pode utilizar o cat ou o more para você conseguir listar aquele conteúdo. Qual que é melhor?
Os dois são bons, né? Eu uso muito o CAT para muita coisa, tá? Não vou entrar em detalhes, dá para a gente utilizar algumas sintaxes junto com o CAT ali, listando apenas o primeiro conteúdo, excluindo os demais. Então, assim, você consegue fazer um trabalho bem legal em cima dele, tá? Vou só mostrar um negócio. Então, assim, dá para você fazer assim. Isso aqui é só para mostrar para vocês que vocês conseguem fazer junções de comandos para vocês poder ter informações, né? Isso aqui é relevante? Às vezes sim. Às vezes para você fazer um script, você precisa pegar o conteúdo, se ele for acima de 2 ou 3, aí você pode colocar um se ali. Então assim, para alguns ambientes, né, para algumas situações, você consegue juntar cadeias, tá? Outro exemplo, tá? Você pode colocar um grep e vou pegar um nome que eu sei que ele só vai me mostrar a linha aonde tem aquele conteúdo, beleza? Utilizando o CAT. Perfeito, pessoal? Isso aqui a gente não vai falar sobre isso agora, a gente vai falar isso mais para frente, tá? Mas é só para mostrar que assim, vocês conseguem utilizar um comando e agregar outros comandos para você obter um resultado, tá? Então, assim, o Linux ele tem um leque muito grande de opções. Beleza, pessoal? O próximo comando, ele é um comando bem legal, tá? Na verdade, eu acho que um dos comandos mais importantes que a gente precisa saber, ele é o df. Tá? O que, que significa o df? Ele vai listar todos os file systems montados, tá? Então, o df, o comando df, ele vai te mostrar tudo que está montado. Hoje, o barra, o dev, o boot, alguns file systems, tá? Que estão montados, que você tem que ficar de olho. Porque se você deixar que o barra ele chegue em 100%, o que, que vai acontecer? Ele vai parar o seu sistema. Então, assim, tem que ficar de olho. Ah, mas então eu tenho que ficar olhando isso sempre? Não. Provavelmente, se você estiver trabalhando numa empresa, deve ter uma ferramenta de monitoramento que faz isso para você. Mas, se você não tem, sugestão, né? Olhe uma vez na semana, vai avaliando. Se tiver um crescimento absurdo, começa a analisar, tá? Ou começa a analisar. Hoje o barra var, né? Geralmente é onde tem um barra var, barra log, é onde que fica os logs do sistema. Então, assim, lá tem algumas coisas que dá para ser avaliado. Então, assim, tem muita coisa que dá para ser monitorado, tá? E isso daqui é um caso, tá? Se for um servidor, monitore isso para não deixar parar seu ambiente, beleza? E também, como outro, qualquer outro comando, existe uma série de sintaxe que você pode utilizar para agregar o seu comando, tá? Um deles é o H. O que que o H faz? Ele transforma o seu, a su, o seu, a sua, o tamanho, né, do seu file system de, de, de bytes para mega e giga. E ali você consegue ter uma visão de um tamanho mais real do que você. Mais real não, mais um tamanho mais familiarizado, né? Porque às vezes você ficar contando ali a cada contando ali a quantidade de caractere para você saber quantos megas e quantos gigas, aqui ele já vai te mostrar isso em mega e em giga e fica mais fácil para você saber o tamanho que está sendo utilizado. Beleza, pessoal? O próximo comando seria o comando sudo, tá? Isso fica mais para quem está utilizando a distribuição Debian, tá? Só para explicar, hoje a gente tem várias distribuições e existem algumas distribuições default, tá? Como o Debian, ele segue um kernel um pouco diferente, né? O Red Hat é uma outra base, vou dizer dessa forma, tá?
Então se hoje o Debian ele tem por default não utilizar você acessar o root, né, no direto no login. Então, na teoria ele já vem pré-configurado dessa forma, para que você acesse primeiro um usuário que não tenha permissão e em seguida você eleve ele para o root utilizando o comando sudo, tá bom? Então assim, o sudo ele automaticamente ele eleva o usuário para root, ou ele permite que o usuário execute um comando sem precisar execute um comando com permissão root, mas sem precisar elevar o usuário a root, entendeu? Então, assim, ele não precisa acessar o root para ele executar o comando. Ele pode executar com o usuário comum, mas colocando o sudo na frente que vai executar aquele comando, elevando ele para root. Não sei, mais ou menos isso, tá? Então eu vou demonstrar aqui. Primeiro, para como que eu elevo o usuário para root, tá? Eu vou colocar sudo "-su", menos, porque o menos para me trazer as variáveis de ambiente, tá? Beleza, eu estou com o root, né? Estou dentro do sistema operacional com a permissão root. Então tudo que eu fazer eu vou estar com o root executando com o root, né? Se você dá um ID, você vai ver em qual grupo, qual ID que ele está. Então, o ID 0 geralmente é o root, tá? Então, cuidado ao elevar a permissão do seu usuário, né, para root, para você não executar nada que possa parar o seu ambiente. Beleza? Alex, mas eu não quero elevar e ficar logado. Como que eu faria? Eu faria isso aqui. Hoje, se eu for Vamos fazer um teste aqui. Ó, se eu for pegar esse arquivo, não, cp ou para dentro de opt, o que, que ele vai me falar? Você não tem permissão. Como que eu levaria esse arquivo para dentro dessa área? Eu poderia fazer isso aqui, colocar o sudo, porque o sudo ele vai elevar o comando para root e ele vai levar esse arquivo para dentro do apt com root, tá bom? Então, ok. Provavelmente, né, o arquivo tem que estar lá. Tá lá. Beleza? Simples dessa forma, tá? Beleza, pessoal? E agora o próximo comando, tá? É um comando grep, é um comando poderosíssimo também, tá? Você pode utilizar ele de várias formas, mas eu vou pegar um exemplo, tá? Então eu vou dar um grep. O que eu quero, eu vou pegar o df lista. O que que eu estou fazendo? Eu estou os listando, né? Estou procurando, né? Estou procurando o df dentro do arquivo lista, entendeu? Então o que que ele está fazendo? O grep ele vai listar, né, ele vai procurar se tem dentro do lista, né, do arquivo lista, algum em algum lugar, né, em algum caractere com aquilo que eu determinei, tá? Então eu coloquei ali o df e ele me trouxe o resultado, tá? Poderia ser outro. Então vamos pegar aqui uma outra, quero pegar aqui, ó. Pessoal, note que eu não coloquei o caminho todo, tá? Eu coloquei parte de um caminho. E ele me trouxe a opção que tem, tá? Então, assim, isso daqui a gente usa muito quando tem vários arquivos, tá? Vários arquivos. Eu poderia fazer isso aqui. E o que que ele vai fazer? Ele vai listar todo, todos os arquivos existentes naquela pasta. E ele vai me mostrar, primeiro, quais são os arquivos que contêm
aquele início, tá? Ou o diretório, tá? Então, assim, para fazer em diretório ele não aceita, mas para arquivo ele consegue listar, ok? Isso aqui é muito bom para quando a gente precisa procurar uma determinada escrita dentro de algum arquivo. Você executa o grep e ele consegue listar e trazer para você em qual arquivo e o nome, tá? E o detalhe, né? Eu acho que uma coisa boa que dá para a gente fazer é isso aqui, ó. Eu posso listar, ele vai listar tudo. Mas se eu vim aqui e fazer isso daqui, grep df, ele só vai me trazer a função, ou melhor, a linha aonde contém o df. Olha, agora percebe-se que eu fiz. Eu peguei o DF e deixei só o D. Então ele vai listar todo o conteúdo e ele só vai me trazer o D, né, a, a linha aonde contém o D, beleza? Poderia aprimorar um pouco mais, tá? Daria para colocar, que ele vai fazer? Ele vai contar quantas linhas dentro da lista tem o D. Ó, hoje nós temos 4 linhas que tem o D, entendeu? Então, assim, você consegue fazer uma cadeia de comandos para que você consiga obter o seu resultado. Pessoal, foi o que eu gostaria de mostrar. Tentei ser bem breve. Tem muita coisa que a gente poderia falar, mas para a gente não estender demais, eu gostaria de finalizar o vídeo. Agradecer a todos. Qualquer dúvida, deixa no comentário. Peço que, se, se for do interesse, né, se inscreve no canal, tá? Fortalece para a gente poder trazer novos vídeos, tá? E a intenção do canal é a gente poder trazer algumas tecnologias novas, o FreeNAS que está aí na crista, né? O HProx, mexer com container também, tá? A gente tem uma pegada bem legal de inovação. Então, assim, eu entendo que o Brasil hoje falta muito sobre isso, né? Eu acho que a gente tem muita pouca divulgação, muito pouco conteúdo de qualidade que traz realmente um conhecimento, uma explicação bem abrangente. Então, assim, o intuito é a gente tentar trazer isso, né? A gente não sabe tudo, mas a gente está todos os dias aprendendo algo novo e o intuito é a gente poder compartilhar com todos. Beleza, pessoal? Agradeço a todos, tá? E se gostou, deixa no comentário. Abraço. Fica com Deus.